Será que já houveram pessoas que foram ao purgatório antes mesmo de se tornarem santas? Bem, há relatos de santos que passaram por experiências místicas no purgatório antes de alcançarem a santidade. Embora a igreja não ensine oficialmente que alguém tenha ido ao purgatório e retornado, há relatos de visões e experiências profundas com as almas que lá se purificam. Aqui estão alguns casos notáveis. Um dos principais casos é o de Santa Liduína de Chalden, que viveu entre 1380 e 1433. Santa Liduína, uma mística holandesa, sofreu de uma doença grave desde jovem e oferecia seus sofrimentos em união com Cristo. Durante uma de suas experiências místicas, seu anjo da guarda a levou ao purgatório, onde viu almas sofrendo e compreendeu a importância das orações e missas por elas. Seu testemunho ajudou a reforçar a doutrina católica sobre a purificação das almas. Outro caso muito importante é o de Santa Catarina de Gênova, que nasceu em 1447 e morreu em 1510. Santa Catarina teve revelações profundas sobre o purgatório, que registrou em seu Tratado do Purgatório. Ela descrevia o purgatório não como um castigo imposto externamente, mas como uma purificação interior cheia de amor divino. Sua visão influenciou muito a compreensão da Igreja sobre a misericórdia de Deus e a purificação das almas. Mais um santo que pode nos ajudar a compreender esse tema é São Nicolau de Tolentino, que nasceu em 1245 e faleceu em 1305. Esse santo agostiniano teve várias visões do purgatório e dedicou grande parte de sua vida à oração e sacrifícios pelas almas que ali estavam. Em uma visão, um amigo falecido apareceu a ele pedindo orações, e após um período de intensa penitência e missas oferecidas, retornou para agradecê-lo por sua libertação. A apóstola da Divina Misericórdia, Santa Faustina Kowalska, que viveu entre 1905 e 1938, relatou em seu diário várias experiências em que foi levada a ver o purgatório. Em uma dessas visões, descreveu almas sofrendo no fogo purificador, mas sustentadas por uma esperança serena. Ela aprendeu que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado e que nossas orações e boas obras podem aliviar o sofrimento das almas. Embora nenhum santo tenha ido ao purgatório e voltado fisicamente, muitos tiveram experiências místicas que nos ajudam a compreender essa realidade espiritual. Essas revelações reforçam a importância da oração pelos falecidos e a necessidade de buscar a santidade em vida, para diminuir ou até mesmo evitar o tempo de purificação após a morte. Mesmo assim, há relatos de experiências de quase morte em que a pessoa afirma ter visto o purgatório e retornado para contar. Um dos casos mais conhecidos é justamente o de um amigo de São Padre Pio, o irmão Daniele Natali, que teria ficado em coma e, ao despertar, relatou ter passado um tempo no purgatório. O irmão Daniele Natali foi um capuchinho que conviveu com São Padre Pio. Ele entrou em coma devido a uma doença grave e, ao acordar, disse que havia experimentado o purgatório. Seu relato descrevia um lugar de purificação, onde as almas estavam em intenso sofrimento, mas ao mesmo tempo envoltas na certeza da salvação. Ele explicou que essa experiência o marcou profundamente e o fez dedicar sua vida ainda mais à oração e à intercessão pelas almas do purgatório. Esse testemunho é considerado confiável por muitos devotos e estudiosos da vida de São Padre Pio, já que o próprio santo capuchinho teve várias experiências místicas e confirmou a realidade do purgatório em diversas ocasiões. No entanto, como a Igreja não tem um posicionamento oficial sobre experiências individuais como essa, devemos sempre analisá-las à luz da doutrina católica e do discernimento espiritual. Além do irmão Daniele Natali, há outros relatos de pessoas que passaram por experiências semelhantes, como Glória Polo, uma médica colombiana que sofreu uma experiência de quase morte e afirmou ter visto tanto o inferno quanto o purgatório antes de ser trazida de volta à vida. Ela compartilhou seu testemunho em várias conferências. O padre José Maniangart, sacerdote indiano que teve uma experiência de quase morte em um acidente e disse ter sido levado ao purgatório e ao inferno antes de retornar à vida. E também as revelações de Maria Sima. Embora ela não tenha ido ao purgatório, Maria Sima, mística austríaca,
dizia receber visitas de almas do purgatório pedindo orações. A Igreja Católica não confirma e nem nega esses relatos particulares, pois não fazem parte da revelação pública, que é a Bíblia e a tradição. No entanto, a doutrina do purgatório é plenamente aceita e fundamentada na Bíblia. 2 Macabeus 12:46, 1 Coríntios 3:15, Mateus 5:25-26, e nos ensinamentos dos santos e do magistério. Essas experiências podem ser inspiradoras, mas devem ser analisadas com prudência. O mais importante é que elas reforçam a necessidade de oração, missas e sacrifícios pelas almas do purgatório. Então, diante dos relatos apresentados, podemos concluir que, embora não haja casos oficialmente reconhecidos pela Igreja de santos que tenham ido ao purgatório e retornado antes de serem canonizados, existem testemunhos místicos confiáveis que nos ajudam a compreender essa realidade. Santos como Santa Catarina de Gênova, São Nicolau de Tolentino e Santa Faustina tiveram visões do purgatório e receberam revelações sobre seu processo de purificação. Além disso, experiências como a do irmão Daniel e Natalie, amigos de São Padre Pio, e de outras pessoas que passaram por experiências de quase morte, reforçam a ideia de que o purgatório é real e que algumas almas podem ter vislumbres desse estado antes mesmo de completarem sua jornada de santificação na Terra. No entanto, esses testemunhos são experiências particulares e não fazem parte da revelação pública da Igreja, devendo ser analisadas com prudência. Portanto, a resposta definitiva para a pergunta é que não há registros oficiais de santos que tenham ido ao purgatório e retornado antes da canonização. Mas há muitos relatos místicos que nos ajudam a compreender a importância da purificação das almas e a necessidade de orarmos pelos falecidos. Esses relatos reforçam o chamado à santidade e à misericórdia, lembrando-nos de que podemos ajudar as almas do purgatório com nossas próprias orações e sacrifícios. O purgatório é um grande mistério de fé católica, mas através dos relatos de santos e de experiências místicas, conseguimos compreender melhor a misericórdia e a justiça divina. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia esses relatos? Acredita que alguém pode ter passado pelo purgatório e voltado? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas reflexões. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o tema, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Passos de Misericórdia e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre a fé católica. Que Deus te abençoe e não se esqueça que temos um encontro marcado amanhã, às 8 horas da manhã. Te vejo no próximo vídeo.